Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estão a ver ou ouvir. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos, um podcast dedicado a vinho e a gastronomia. Hoje o tópico é vinho, em particular vinho de Madeira, e o convidado é Francisco Albuquerque, que está aqui já ao meu lado. Francisco, bom dia, obrigado, bem-vindo. Francisco, para quem eventualmente ainda não conheça, é o enólogo da Madeira Wine Company, uma das maiores empresas de vinho de Madeira, responsável por algumas marcas, aí sim se calhar mais conhecido do público as marcas do que o nome da empresa, a Blandis, Consart Gordon, a Miles, a Atlantis, nos vinhos tranquilos, e o Francisco é o responsável de enologia. Francisco, tivemos a oportunidade de falar aqui há uns dias, quando foi a ocasião do lançamento dos vossos novos Madeira 10 anos, já lá iremos. Eu gostava de começar esta conversa por uma frase que registrei do Francisco, que não é que não tenha ouvido outras pessoas, mas gostei do termo que usou. O vinho Madeira é o vinho mais paradoxal do mundo. Francisco, o que é que quer dizer com isto? Bom, antes de mais quero agradecer a oportunidade da empresa. Quando eu digo que o vinho da Madeira é o vinho mais tradicional, naturalmente, devido a todo o seu processo em si, aparece quase por acidente, não é? Que o vinho era colocado nas caravelas e nos barcos para fazer de lastro. Os barcos vinham para a Madeira carregados com pedras a fazer o ballast, ou o lastro dos barcos, e levavam vinho. E nas rotas dos descobrimentos, em que os vinhos atravessavam os trópicos, viagens longuíssimas, de um ano, 2 anos, e 3, e mais, portanto, tendo acidentado ilhas orientais, como quase era o Brasil, Estados Unidos, ou Madeira, Madagascar, Índias e voltar, não é? Portanto, o que é que acontecia? Se começava os cascos nos porões, a fazer para as caravelas se manterem diretas, não é? E o balanço, uma maneira de misturar ar no líquido, é a agitação, não é? Uhum. O frio e o calor, são elementos altamente oxidativos. Ou seja, as barricas eram sujeitas durante um período relativamente longo, alguns meses, 3, 4 meses apanhavam temperaturas a duas uma grande vezes oscilação de temperatura, não é? as De dia calor, oscilações à noite calor mais e fresco. frio, ou seja, que apanhavam em média 4 meses de temperaturas superiores a 40 graus, não é uma coisa que fazer um vinho, não é? Ao estagem acaba-se tudo namorado. E ao repararem que o vinho, à chegada, é muito mais complexo começou-se a criar a rota comercial do vinho da plataforma de viagem, onde começou a mudar os vinhos locais, não só aqui na Madeira, mas a Madeira tem tudo para lá. Permite o vinho ter esta resistência e ser quase indiscutível à sua natural riqueza em ácidos. O nosso solo é superácido. Tudo o que se produz na Madeira, seja uma laranja ou uma pastura, é extremamente rico em ácidos. Uhum. Então, esta acidez natural que nós temos no solo transmite todas para o mosto e, consequentemente, para o vinho, são, as pessoas pensarem o que é que são os ácidos. Não são só os elementos que nos dão frescura, são os antioxidantes naturais. Dá longevidade ao vinho, não é?
estamos a falar de, aqui na Madeira temos pH extremamente baixos, 3.1, 3.2. Aliás, quem quiser fazer vinho Madeira tem que ter pH 3.4, acima disso faz a sopa, não consegue fazer. Tem que as tecnologias que nós utilizamos. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos máxima extração. Extraímos o máximo de polifenóis, extrato seco, vários extratos seco, como as produções minerais, e ácidos. Portanto, eu vou fazer quase macerações integradas ao curtimento, mesmo em branco. Eu vou fazer para adicionar um tratado antioxidantes menor. Essa é a mecânica de antioxidantes é que nos permite depois submeter o vinho durante longos anos a temperaturas elevadas, como sabe, depois vamos só passando gradualmente alguns dos cascos em armazéns mais frios, mas no caso dos anos 3 anos, permite-nos simular em terra o que se passava nos navios, enfim, a nossa estufagem, para contemplar a legislação, que nos permite, aliás, tem um estudo que nós fizemos belíssimo, durante quase 5 anos que eu me cometi, do Porto, em que nós conseguimos provar que, utilizando a temperatura de inserção da casca e da pH, quase que as pessoas não conseguem distinguir um vinho de canteiro com um vinho submetido a calor artificial. Isto para dizer o quê? Que, embora as pessoas falassem sempre muito mal ao longo da história das estufagem, desde o câmara lenta no século XVIII, quando começaram a ser características da terra, depois não controlavam as temperaturas, não controlavam, não tinham controle de qualidade. Então, apareciam muitas notas nos vinhos, carne, prólogo, crudo, que eram notas depreciativas, eram demasiado imperiomáticas. É qualquer coisa queimada, e esses queimados eram depreciativos para o vinho. Pronto. Vamos trazer para um vinho melhor. Mas, para quem, só uma pausa, Francisco, para quem ainda não está ambientado com estes termos, temos aqui 2 processos de envelhecimento do vinho Madeira. Temos o clássico canteiro, que é envelhecimento em madeiras, sem qualquer controle de temperatura, é a temperatura ambiente, se bem que depois, e iremos falar disso, os locais onde essas barricas estão armazenados acabam por condicionar e influenciar a temperatura, mas temos também um processo que é conhecido por estufagem, que é mesmo o aquecimento do vinho controlado, não é? De forma controlada. Temos o aquecimento do vinho de forma deliberada. E isso é a questão paradoxal, né? É um pouco ao contrário daquilo que a enologia moderna diz, quer dizer, o controle de temperatura, as temperaturas baixas, e aqui faz-se exatamente o oposto. Portanto, só para destrinçar aqui estes dois termos. Desde que nós começamos a trabalhar aqui na Madeira, nós andamos a estudar ao final a cinética do envelhecimento. Quais são, digamos, os elementos que eu tenho que preservar dos mostos para ter, após, como sabe, o vinho da Madeira tem que ser no mínimo em canteiro 4 anos, ao fim de 5 anos, e consiga reconhecer aquele vinho com um buquê característico de Madeira. O que é também paradoxal? Que eu vinifico como se estivesse a fazer vinhos de mesa. A única diferença, ou seja, vou preservar os aromas florais, aquelas enzimas, aquelas plantinhas e depois é que nós queremos no vinho de mesa, não festa, para depois gerar uma pancada de calor, não é? Como é que eu paro a fermentação? Pela adição do álcool. Do álcool vínico. Nós usamos álcool vínico em fermentações diferentes, depois utilizam água. Depois, tudo igual. Só que nós não temos vinhos vermelhos. Ou seja, eu faço os vinhos vermelhos para os transformar rapidamente em vinhos castanhos dourados. Portanto,
É também na vinificação um paradoxo. Eu estou a preservar, aparentemente, o que é que este tipo anda aqui a preservar os aromas frutados, depois para dar uma pancada de oxidação e pôr os vinhos em vicer a 30 graus, tem que estar armazéns também, pipas usadas. Não, isto é uma contradição, por isso que eu digo que é também um paradoxal. Mas nós sabemos que quais são aqueles elementos que eu tenho que preservar. Para quê? Para ter uma cinética de envelhecimento homogénea e o mais rápido possível. No fundo, o que é que eu quero? Quero que o vinho tenha a maior complexidade possível, a maior quantidade de seco possível, ou seja, o corpo do vinho seja complexo e característico. Antigamente, o que é que se passava? As pessoas, quando não tinham nem controle de temperatura, da vinificação, as fermentações eram muito quentes, não eram muito quentes, não havia aromas primários, alguns dos elementos essenciais à cinética do envelhecimento perdiam. Então, o que é que as pessoas faziam? Faziam o vinho sujo e o vinho seco. Era o vinho sujo. O sujo praticamente era um mosto não fermentado, aguardentado. Mosto sujo, não é? O aroma dele vai estar lá. Está lá, mas não aparecem os aromas de fermentação. O aroma dele das fermentações está lá, igual. E o vinho seco era uma coisa que provavelmente não tinha grandes aromas primários. Não? Tinha etanol e pouco mais do que isso. Então, para fazer um vinho seco, praticamente eu precisava de um vinho seco. Não é? Fermentação completa. Algumas cheiras, fazer mais secos ou mais doces, e desses colocavam um vinho seco, várias quantidades de maneira a equilibrar a doçura. E faziam também o que nós chamávamos as caldas da cultura. As caldas eram feitas, faziam a invenção dessa calda com açúcar, com açúcar, ou que assim faziam uma calda que no fundo era um mosto, vinho não fermentado. Fazia-se uma calda para o elemento adulterante dos motores. Quando nós chegamos a esse nível, no 1959, nós começamos a fazer pela primeira vez, o chamado fermentação com temperatura controlada. Em que ano, Francisco? 1959. Ok. E logo à partida conseguimos obter um mosto de elevadíssima qualidade. Quando eu digo elevadíssima qualidade, não é num momento por tradição. Nós já temos a falta disso, portanto, há 30 e tal anos. Esses mostos feitos com temperatura controlada tinham uma evolução muito superior àqueles que se fazia anteriormente no método de. O que é que acontecia? Muitas vezes, para fazer um vinho de 5 anos, e a gente pensa naquele vinho de 30 anos, teriam que adicionar vinho velho, nem que seja 1%, 2%, para cada vinho. Nós, paramos, passado logo 5, 6 anos, os nossos vinhos, ao fim do quinto ano, já eram marcadamente madeira, já eram muito família. Isto era a prova no tempo. Além disso, o extrato seco, quando eu falo de extrato seco, não pode ser muito técnico, mas isto é muito importante. O extrato seco é aquilo que nos define a qualidade do vinho. Mas no tempo das vinhos de mesa, começava a olhar vinho para se chamar vinho, tem que ter 12 gramas por litro de extrato seco. Aqueles de extrato seco, vocês pegaram os açúcares que eu vou dizer, tudo o líquido do vinho, que eu consigo minerar de calores para A matéria não líquida. Matéria não líquida, tirando os açúcares, tem que pesar 12 gramas por litro, não? Ou é a vinha matéria, é menos que isso. Então, mas nós fazemos o mínimo de extrato para um vinho evoluir naturalmente para nós, são 22 gramas por litro. Quase o dobro. Quase o dobro do que pode ser chamado.
gigantes que realmente fazem não liquida os especuladores caminhos para o final. O que lhe dá um pouco mais de longevidade também, não é? São coisas que fazem muito as coisas que a gente costuma depois de estabilizar. Aliás, nós vemos tudo. Potencialmente não é muito bom dizer. Esta campanha eu posso tomar outra também. Desde que eu fazer a produção. Praticamente, quando vai para a garrafa, está completamente estabilizado ao lado. O ar não tem poder de nós todos que somos fortes. Tem que mudar as coisas para todo inteiro. Mas acho que vale a pena. Por isso é que nós temos que ser fortes, e não de fazer Muito bem. Ocidente, esse tipo de paradoxo, mas É um vinho de facto muito peculiar em vários aspectos. é também paradoxo. Nós vivemos numa terra de sol, de turismo, temos um vinho de Peru. É também por isso. Um vinho que aquece, não arrefece. Mas, nos novos vinhos da Madeira, como nós já conseguimos até o 10º ano dar alguma característica da caixa, elas já podem ser servidos um pouco mais frios. E era aí que eu queria agora chegar. Aliás, atrás de si estou a ver aí as novas garrafas, as novas imagens, precisamente dos Blandis de 10 anos, que foram agora apresentados, e que acabam por refletir aqui uma nova fase da empresa, com um novo local de envelhecimento, de estágio, como é que gostam de chamar, e, que traz um perfil novo. E isto vem na sequência de um conjunto de estudos que fizeram ao longo destes últimos anos. Gostava de se calhar começar pelos vinhos, Francisco. Como é que os têm apresentado? O que é que distingue estes novos 10 anos dos anteriores 10 anos, para além da óbvia diferença da imagem? Essencialmente, obrigado pela questão, o que eu espero é o seguinte: nós, em 2014, mudamos as nossas instalações do centro de Funchal, em que tínhamos 5 milhões de litros em 26, em 3 milhões estavam no carro. E neste momento só temos no Funchal 700 mil litros em 26, as nossas instalações estão de atual, e mudamos para a zona este, da zona do experimentário, da influência mudada ao lado esquerdo, tem a aeroporto, à ponta este do aeroporto, à ponta de São Lourenço, que é o Caniçal. Caniçal. E quem chega ao Caniçal, olha para o Caniçal, nesta área, também está mais a ver com a Madeira. A ponta, quem conhece, é uma certa sabedoria. Os terrenos são barcos, usados não podem ter barcos de beija, como existe no Alentejo, isso precisa de fluido. E toda a gente olha para esta paisagem e pensa assim: isto é muito mais quente e muito mais árido. Mas nós não temos nenhum dado sobre a temperatura e a umidade, que são os dois elementos essenciais para este envelhecimento da comunidade. Perguntar a alguém qual é a probabilidade de temperaturas elevadas e umidades baixas. Parece um termo obrigatório, conceito complexo. Mas se perguntar quando 25 graus, 70% de umidade, ou 24 graus e 30% de umidade. Ninguém sabe. E aí, como nós não temos nenhum dado, o que é que eu fiz? Lançamos um estudo científico, onde está de Madeira, em que, no fundo, é o que fizemos. Não deve haver cascos não analisados, ou cascos que não foram elementos, em que coloquei 4 vinhos. 4 vinhos de 3 cascas, completamente suras opostas.
em que coloquei em cerca de 14 armazéns diferentes, com sondas, em que cada 10 minutos recebia informação da temperatura e da umidade. Passado 4 anos, isto é muito engraçado, nós pensávamos que esta questão do vinho, falamos de empiricamente, era só uma questão de perder maior ou menor desidratação, maior ou menor calor, maior ou menor concentração. Quando nós caramelizamos a fruta cozida, se você quiser, nós afinarmos esses aromas, pensávamos que era só uma questão de calor e de concentração. O que acontece com madeira? Em canteiro, a temperatura ambiente, todos os anos, no casco, nos armazéns mais quentes, perdemos 4 a 6% por ano de volume, aos anos. Resultado da evaporação e do adegueiro. Mas ao que é que perdemos? Perdemos água. Porquê? Temos que ter os contraciclados, temperaturas com umidades inferiores a 80%. Com temperaturas inferiores a 80%, quanto maior a temperatura, maior é essa perda. Daí ter nas armazéns mais quentes, no fundo, só dá chover no máximo de 5 anos. Chega a ter quebras superiores a 30%. Em 5 anos, 30%? Chega a ter mais de 30%. Estamos a falar de cascos de 650 litros. Uhum. São cascos de 220 litros. Era basicamente 8 a 10%. Mas faz 10 anos não tinha dentro. Agora tem que ter dentro de cascos pequenos. E então esta gestão é feita de muito rigorosa. Mas o que é que nós observamos? Não era só uma questão de desidratação, mas também de evolução dos ácidos orgânicos. Ou seja, cada casca tem a sua cinética de envelhecimento. Ou seja, a cinética de definir o buquê de madeira vem de casca a casca e de local em local. O que é que nós observamos? Observamos, por exemplo, que apesar do potencial ser cerealífero, árido, até do mar, qualquer pessoa que passa aqui diz isto é muito mais quente que o Conchal, não. É mais frio, de cerca de 2 graus, e mais úmido, cerca de 6%, que faz toda a diferença. Então, De facto, é o cenário árido que confunde, não é? nós esquecemos que o mar está muito perto. E o mar também, o vento marítimo traz umidade, e nós nunca contamos com isso. Só pensamos na umidade que vem de cima para baixo. Não é? Pensamos que sempre que o mar só traz temperaturas quentes, não é? E que a serra, não é? E aqui na Madeira, cada 100 metros em altitude baixa 1 grau centígrado. Temos desníveis muito grandes. Sim, sim. Então, o que é que temos a saber? Temos a saber que todos aqueles vinhos que nós podemos envelhecer, com menos açúcar, social e batalha, com seco e menos seco, ou os vinhos secos feitos com cozinheiro, podiam obrigatoriamente passar os seus primeiros 5 anos no Funchal. Para quê? Para terem o seu desenvolvimento. Mas depois, ao que descobrimos também, que eles evoluíam melhor após o quarto, quinto ano no caniçal. Ou seja, devem estar 3 a 5 anos no Funchal. Que é a zona mais quente, que acelera esse processo inicial. Dados para o caniçal. Porque no caniçal tem 2 mil carros, tem cerca de 3 milhões de litros em piscina, não só armazém, com 3 secções, que está todo monitorizado. Os vinhos doces, Boal, meio doce, Boal, Malvasia doce, ou os vinhos Picanadeira doce, evoluem quase ao dobro no Funchal do que no caniçal. O que me permite o quê? Como eu tenho a maior parte do estoque no caniçal,
desde 2014, estamos a falar de um vinho de 10 anos, um vinho de idade média. Tem vinhos de 5 misturados com vinhos de 20, misturados com vinhos de 14 anos, que dá uma idade média de 10. Mas nós começamos a reparar que o vinho, apesar de estar muito complexo, o vinho aqui no Pensal, a cor era muito mais aberta. Só que com esta questão de se for menos 2 graus, e com a acidez, ou seja, normalmente no Funchal, na estabilização portátil, diga 1,5 grama de acidez, aqui era de meio grama. Só que o facto de ter maior, não ter, ter maior amplitude térmica e ter maior umidade. Quanto maior é a umidade, menor a evaporação e a carga. Embora toda a cena que teve no enriquecimento se dê igualmente. Um dos maiores catalisadores, então isso também nós podemos ter, acho que é extremamente obrigado. É um dos maiores catalisadores para a evolução dos vinhos primeiros. Isto quer dizer, mesmo os vinhos secos, extremamente secos, nós deixamos que são 50, 60 gramas de açúcar especial, que é essencial acima de tudo. Associado, naturalmente, a esses associados, nós sabemos taxa, mas para dar mais. Portanto, este estudo é o que nos permite. Em vez de estar no Funchal, agora praticamente temos às 700 ml, são os vinhos que eu tenho sido de ser mais de 10 anos no Funchal. E como é que eu vou controlando essa Funchal? Tenho armazém com 4 anos, ou seja, os armazéns mais altos estão muito mais tempo. E cada 5 anos eles vão baixando de andar. Até os armazéns mais frios ficam Para os vinhos de maior guarda. maior guarda para não perder. Portanto, isso não chega a ter 20 anos. A ser frascada como está a acontecer no mundo inteiro. Chega a 120 mil. Normalmente o nosso stock, está para botar uma imagem que esta é fácil, é uma pirâmide a 100 mil. Ao contrário. Na base da pirâmide, para 0 para 21, e ao fim de 20 anos, não tem mais do que 5% do que inicial. Não tem mais de 5%? 5%. Em termos de gestão de estoque, não podemos ter mais de 20%, não torna-se inviável. Seria uma maneira quase que não podemos ter. A nossa data era o nosso 3 anos, 12 para 20%, mais de 20%. São vinhos também mais acessíveis financeiramente. Nos permite depois envelhecer para estes vinhos premium durante muitos anos. Só uma curiosidade, Francisco, o Frasqueira, que é o topo da classificação, portanto os vinhos que têm que passar um mínimo de 20 anos em canteiro, qual é a perda média de um vinho que passa 20 anos a envelhecer? Eu, ao fim de 15 anos, tenciono que a perda não seja superior a 1% por ano. Então, o que é que eu faço? Meto no armazém mais frios, nem tendo cascos, neste caso, cascos de cerca de 2 mililitros, se eu ter mais de mililitros, em vez de ter 2 cascos de 650, eu só uso madeira usada. A gente ainda tem 5. Eu tenho a nossa madeira, nós não tentamos ter madeira há mais desde 1950, praticamente. Já compramos madeira para reparar algumas tubas de steel, neste caso, tubas de 3 kg, tubas de 20 ml e 50 ml. Cascos, nós temos um suporte incrível desta madeira velha, glorioso, que está na base. Já agora só dizer que o vinho chama-se vinho de canteiro. Chama-se como? Vinho de canteiro, que Sim. porque todas as famílias tinham
a sua pica em casa. Sentem pedras cantarias. Pedras de cantaria são as pedras do campo que estarão colocadas para fazer os arcos das janelas. Então, o canteiro, as cantarias, as pedras de cantaria são substituídas por madeira. Estão vindo do canteiro, o vento envelhece em cima da cantaria. Olha que giro. Tem mais uma curiosidade. E o vinho de canteiro, de facto, o vinho que envelhece em madeira, portanto, um envelhecimento, vamos dizer, natural, portanto, sem controle de temperatura. Francisco também comentou aqui há uns dias, quando tivemos a oportunidade de estar juntos, que houve vários outros estudos ao longo do tempo, portanto, não foi só este aqui com a Universidade da Madeira, para estudar a questão da cinética de envelhecimento, como estava a dizer. Há algum outro estudo ou alguns estudos Sim, que queira nós temos referir? cerca de mais de 40 trabalhos científicos publicados. Cada coisa em geral, será um bocadinho coisa, mas é que eram sempre sobre estes processos extremamente complexos, como disse muito bem na maneira, e ao que, no fundo, o que é que nós cheiramos no Rio da Madeira, dizendo assim, este é vinho, não há qualquer eu vinho, isso também temos tudo, temos o processo de feira, como tecnologia, muito fizemos também dentro desse método, no fundo, a cromatografia do buquê. Vou dar um exemplo. As garrafas que são usadas nos anos, não tem um problema na cromatografia, não é? Você consegue colocar mais presentes aromas. Bom, para quem não está familiarizado, cromatografia, estamos a falar do estudo dos aromas, Sim, identificação dos aromas que queimamos estão durante presentes. uma hora, queimamos o vinho, volatilizamos os aromas. Ao fim, qual foi a nossa conclusão? A nossa, estou a falar em cerca de 16 provadores, tem a cromatografia, nós também fazemos snifting, não é? Depois está ali a primeira ida à máquina, você está ali a queimar o vinho e depois o primeiro aroma aparece aos 42 minutos. Então, não tem o vinho a cheirar a flores, aromas primeiro, mas cheirar a fruta fresca. Ou seja, o buquê de madeira começa, no fundo, com a marmelada. Se você pensar no vinho da madeira, pensa-se sempre em duas maçãs, que têm uma vermelha e uma amarela. Se eu der calor a estas maçãs, o que é que vai acontecer às maçãs? Vão desidratar, vão perder volume. A vermelha deixa de ser vermelha, a amarela deixa de ser amarela, passa a ser castanha. Sim. Seja tinta negra ou uma casca branca. Mas há um período da vida do envelhecimento que tem a mesma cor. Não é? Exatamente. Que fazem, o que acontece aos aromas? Os aromas, mesmo na maçã, não é? Passam, se nós aquecemos a maçã, passam a cheirar a maçã cozida, marmelada, não é? E o que é que acontece? O porquê é que fica castanho? Com a reação de Maillard, que ainda tem proteínas e calor, vamos sempre com a castanha. E temos a caramelização natural dos açúcares. A gente pensava assim em termos de madeira. É isto que acontece. Mas nós sabemos que só entre o quarto e o quinto ano é que nós conhecemos o vinho, seja de uma forma. É que se começa a sentir esse caráter. E o que é que nós fizemos? Fizemos em amostras com água, nós fomos adicionando aqueles aromas que nós pensávamos que era o que caracterizava. Toda a gente reconhece dos 16 provadores, os aromas comuns, todos identificados, naturalmente, os 200 aromas, mas a interseção entre os 16 provadores, nós vamos tirando conclusões. Mas nós, de fruto seco, de alguns frutos secos, vamos adicionando em água. Então, qual foi o aroma, qual é o aroma que caracteriza o vinho?
E nós sabemos hoje em dia que é o vinho mais concentrado do mundo nesta uma coisa chamada Sopolon. Mas eu já vou reduzir ao que é o Sopolon. Toda a gente que já cozinhou e utiliza, por exemplo, ou já limpou móveis, conhece com certeza o aroma de óleo de cedro. Uhum. Aquele aroma óleo de cedro associado ao pau de magia que utilizamos para açafrão, prato com bocadinho e ervas. Esse aroma chama-se Sopolon. É, no fundo, um aroma, nós chamamos-se um forano. É um aroma que aparece por oxidação. E no caso das madeiras, a parte química. Para dar um exemplo, se você gosto, nós, naturalmente, onde é que as pessoas diziam que os vinhos, nós em escalas gradientes características, a gente dizia, ordem pelo mais característico. Deitávamos mais só para o mais característico. Não há dúvida. Portanto, essa dúvida flexitária está para fora e está editada. É uma fundação molecular que se desenvolve muito, que existe também no vinho do Porto. Mas, para dar um exemplo, nós medimos vinhos do Porto de 1900. Não sei se há uma dada, mas vinho do Porto a relação Porto-Madeira é 10 para 1. Ou seja, nós tínhamos 1000 por 2, eles tinham 100. E no Porto já era muito evidente. Sim, sim. Esse aqui é o mais concentrado, é que não se conhece nenhum vinho assim. Esse aroma vulgarmente descrito como caril. Você também tem só com o mas não é bom tipo que é quase uma concentração, não tem nenhum centésimo do que nós temos. Mas esse foi um dos estudos fundamentais. Quando cheguei à Madeira, só vi um estudo conhecido e uma coisa muito fugaz, feita por um professor russo chamado Nicolas Pavlen, que o primeiro a identificar o Sopolon. Eles têm 85 ou 86. Do resto, não havia nada. Eu chegava ao pé de mesmo familiares meus, com vinho, ou ia aos vinhos para também e disse, mas como é que vocês caracterizam o vinho? Então, que eu vejo aqui, eu não posso só dizer que tem um torradinho, ou tem uns aromazinhos a caramelo, mas tem uma coisa mais consistente. Eu saber quando para a Câmara de Vereadores, como é que eu acho que um vinho é melhor ou pior, ou mais característico ou mais característico. Eu vou citar um vinho de 5 anos com 5 anos. Tem que saber qual é o gradiente da intensidade do que nos faz. Eu posso, se está em vinho velho e está em vinho novo, tem mais ou menos idade, não é? Eu pus bem. Agora, eu tenho que saber por baixo quando é que começa aos 5 anos, quando é que começa aos 10 anos, não é? Eu não tenho essa percepção. Tem que ser pedido para a prática expectativa, não é? Eu agora consigo tomar um vinho com 2 anos e sei como é que ele vai evoluir nos próximos 10. Mas quando começa, não. Isto não se ensina, não é? Eu precisava ter essa informação. As ferramentas que não tive. Só tive 10 anos depois de começar a trabalhar. Mas andei nesta luta. Então, fazia umas experiências, uma forma de equipamentos, nem sei que nos regras com os Francisco, ao longo destes anos de carreira e sempre aqui focado no vinho Madeira, como é que vê o vinho Madeira a evolução nestas últimas 2, 3 décadas? A evolução, eu acho que a evolução é transversal à evolução do vinho. Eu faço parte de uma geração da primeira forja dos anólogos, ou seja, aqueles anólogos mais conhecidos, não sei, desde lá, tudo mesmo no final dos anos 90, não sei se
primeiro curso de energia, na realidade, tinha que nós não anteriormente, ou não estudos de pais que estudaram para começar a estudar, ou só quando se fez o curso no Estado e em Santa Maria, de indústrias, em 85, 86. Começou a fazer cursos de energia em Portugal. Nessa altura já estava a acabar o curso. Portanto, isto não tinha hipótese. Portanto, a minha formação basicamente é uma formação básica por ser ligada a uma questão familiar, mas não sei como é que não, mas depois fui adquirir, sobretudo, os cursos que fui fazer, não era uma vida, em Portugal e no estrangeiro, e a prática e o gosto, a paixão, Muito importante sempre. Infelizmente emocional. Agora não pode falar, mas não sei como é conversa. Mas em termos de futuro, acho que realmente a venda da semente é essencial para achar o nosso grande investimento, controle de qualidade, cultura de agricultura, de educação, introdução de novas técnicas, e depois quem vai à frente dos outros quem o que nós tentamos sempre à frente, simplesmente, eu também tenho dado razão e, em termos gerais, acho que o futuro dos vinhos há de ser ainda melhor do que aqueles que nós recebemos. Mas temos aqui, neste momento, neste ciclo económico, temos uma grande preocupação, que é, primeiro, a questão demográfica. Toda a gente agora quer viver com. Nós temos um território com 720 km quadrados, mas habitamos em cerca de 11% desse território. Nós praticamente vivemos e agricultamos em 100 km quadrados. É um espaço que não podemos ter. Temos 400 hectares de vinho, há 10 anos temos 620 hectares de vinho, e há 20 anos temos 1.500 hectares de vinho. Portanto, a progressão da viticultura, e a viticultura neste momento vai evitar que o vinho mudar tal como nós a conhecemos hoje. Porquê? Porque a pressão sobre os terrenos é gigantesca. Ou seja, chegamos aqui, falta um agricultor, pensa que o terreno vale 50 mil euros, chega um tipo de dado de 200 mil euros e não tem moral sequer para ter uma venda. E isso está-se a passar, infelizmente já está a começar as câmaras a trabalhar um bocadinho a especulação imobiliária, mas eu estou sempre nessa esperança há uns 5 anos, mas continua. A área de vinha continua a diminuir. Continua a diminuir também pela falta de venda. Os meus viticultores, os que eu tenho 60 anos, eu conheci-os com 40 agora, mas já conheci mais de 65, 80% dos viticultores têm mais de 25, 80 anos. Portanto, neste momento, as empresas, nós estamos a fazer um investimento na área de viticultura, criou-se uma empresa de grão, uma equipa de agricultura, que anda numa carrinha, nós temos as nossas quintas, mais coisas, em que tratamos nós, aquelas vinhas que as pessoas mais idosas já não têm capacidade de fazer. Ou seja, eles estão na sua casa, nós vamos já as rodas e as máquinas, os tratamentos, eles recebem todos os subsídios, nós só cobramos o nosso trabalho. Portanto, Eles mantêm o terreno e vocês garantem também a qualidade do processo. Isto é uma coisa, em termos de sustentabilidade, há 5 anos, é difícil, com pouca previsibilidade. Em termos de estratégia, é muito difícil lidar com estas questões. Portanto, temos que, cada vez mais, é o que estamos a fazer. Temos a tentar fazer com que possa, não posso chamar logo, mas estamos a tentar
entre todos, haja um entendimento da pública, da agricultura, Instituto Alimentar, a ver se nós conseguimos preservar algumas áreas absolutamente essenciais para manter o medo, que nós temos um exemplo bem Em que zona, Francisco? Peço desculpa, não percebi. eu penso que foi uma das ilhas mais turísticas da uma produção de 15 mil toneladas, passaram neste momento a produzir mais de 5 mil. Portanto, exemplos que posso passar. As ilhas turísticas sofrem muito desta pressão. E tem que haver, tem que fazer um esforço muito grande para resolver este problema que neste momento, eu acho que todas as empresas aqui na Madeira são sobre sucesso. Têm bons técnicos, têm bons equipamentos, mas que não tem mais além disso, a concorrência do rumo, da Câmara de Sabarina, se dá nas mãos para o Sul, para poder a ser pago um período incrível, um período incrível, e a banana, que chegava a 60 toneladas para cá, se você pensar um euro com os subsídios, é muito mais aliciente do que a banana do que agora a vinha seja, isso às vezes as pessoas não pensam, uma vinha um café mundial, e a outra gente vive esta passagem, que tem vinho, bem válido, de pensão. É uma coisa que eu não fosse. Fosse uma casa, uma construção. Uma vida que se criou há 15 anos. Mas há alguma concorrência desleal, não é? Digamos assim. Este no fundo, foi uma região sem terra. As pessoas não pensam nisso, mas nós, 70% das pessoas, é praticamente. E só praticamente 12% das pessoas têm inclinações inferiores a 16%. E é aí que nós vivemos. Habitável, vamos assim dizer. E 16%. Algumas caixas, quando temos mais potentes e mais novas, temos autores. Quando eu era miúdo, então os principais autores, neste momento, não se produzir, temos varião, temos cinzas apagadas, aí se produzir as caixas, neste momento, mais caras, para novas edições. Espero que consigam dar a volta. Francisco, já a pensar em terminar, com esta evolução toda, com estes estudos todos, agora com o lançamento destes novos 10 anos, o que é que se pode esperar da Madeira Wine Company nos próximos anos? Nós estamos, acho que estamos bem no caminho, porque temos conseguido, e prova disso, embora estejamos a separar um bocadinho sempre com aumentos anuais. Isto é fundamental para quê? Para podermos também pagar mais coisas sustentáveis na empresa. Mas, em termos de qualidade de vinhos, eu acho que pode ser desde os 3 anos aos 5 anos, por exemplo, as cobeiras, acho que está a fazer um trabalho bastante sustentável, menos preocupações ambientais. Então, uma sustentabilidade mesmo para as novas gerações. Nós pensamos nestes focos floridos, garrafas brancas, porque cada vez o bebedor de vinho vai desaparecer. É o bebedor de bebidas. Nós sabemos que hoje mais de 33% de quem visita não bebe vinho. Esses estudos feitos. E sabemos também que cada vez mais quem bebe vinho perde a capacidade de e vai desaparecer. Então, nós temos que estar
ter um produto que seja aliciante também visualmente, para poder estar numa montra com todas as outras duas coisas. E se você tiver um produto extremamente clássico, extremamente apagado, pouco reconhecível, eles não vão ter nem curiosidade. Por exemplo, uma maneira que nós achamos extremamente interessante para as garrafas brancas, eu acho que eles associam uma cor a uma casca. O que já sabemos que é o mais seco, o azul é mais seco, é o vermelho, esta cor é um pouco conceito líquido, foto de nada, por isso que eu também já não quero foto de nada, o azul já sabem que é falar já no outro. Este estudo e a tendência este tipo de imagem mais fácil, mais rápida, embora seja um extremo, o nível de identificação mais acho que eles não têm muito tempo, talvez tenham muito tempo, têm tempo, mas talvez são mais rápidos e mais individualistas. Tudo tem que ser mais imediato. Mais imediato. Acho que a mudança é de facto interessante e sem dúvida, pelo menos também na minha interpretação, mais apelativa a este público mais jovem, portanto, contribuindo aqui para o desafio das próximas gerações também consumirem vinho Madeira, entre outros, como é óbvio, mas aqui em particular Madeira. Francisco, uma palavra final que queira partilhar com quem nos está a ver ou ouvir, para podermos terminar. Sobretudo para os nossos companheiros, poder agradecer a vossa contribuição, exceto em volta dos mercados, mas também um bocado por este contribuição. A história mostra também a prioridade que nós estávamos a ter no próprio mercado internacional, nacional. E isto tem a ver muito também com o ser de todos eu gosto muito da relação que nós temos próximos horas, a função, e tudo é uma questão que me deixa muito preocupado, mas também por mais jovens, apesar de ter mais medo, muito mais autoestima, e nós somos todos autores, nós temos muito excesso e eu tenho muito realmente ao fim das questões que nós continuamos a ter presos quando estamos a ter nas filmes em geral. São sempre os mesmos. Temos grandes voltas, assim como a questão de mediar a própria às nós estamos a melhor e estamos a pior. Estamos a utilizar para a esquerda, não é nada de não é a ser feito e agradecer. Muito fantástico. E hoje também. Muito bem. Terminamos então aqui com uma mensagem, uma reflexão e também esperar que haja algum otimismo agora para os próximos tempos. Francisco, mais uma vez agradeço a presença, o tempo, a disponibilidade. Não é todos os dias que temos connosco uma pessoa com tanta experiência e tanto conhecimento sobre vinho de Madeira, um dos vinhos mais icónicos e emblemáticos que temos, que também espero que tenham um futuro risonho. A todos que viram e ouviram, também o meu obrigado e até ao próximo episódio. Muito obrigado.